Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, passando aqui para deixar informações relevantes sobre o Vasco da Gama hoje aí, no dia de hoje, né? Muitas notícias aí, muitas informações para você que assiste o nosso canal aqui, que compartilha o nosso vídeo, que gosta do nosso conteúdo, beleza? Antes das notícias, eu quero pedir a você para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like e seu comentário, porque ele é muito importante. A gente precisa da ajuda de vocês para crescer aqui no YouTube, caso vocês gostem do conteúdo, né? Beleza? Se estiver gostando também, compartilhe com sua família, que também é vascaíno, que gosta de futebol. Compartilhe com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, mas nos ajude aí a chegar à meta, a primeira meta de 500 inscritos, que eu tenho certeza que depois que passar dos 500 inscritos, eu sinto isso, que a gente vai alcançar metas muito maiores aí, de 10, 20, 30, daqui a pouco 100 mil inscritos, se Deus quiser, beleza? Então, dito isso aí, eu quero aqui deixar algumas notícias importantes que aconteceram no dia de hoje. Pela manhã, a gente já iniciou aí com um noticiário de que a torcida vascaína, né, alguns torcedores vascaínos estavam em frente ao CT Moacir Barbosa, aguardando aí a chegada dos jogadores para poder pará-los e cobrá-los diante daquilo que eles não fizeram, na verdade, no jogo do 6-1 contra o Flamengo no domingo, né? Aquela vergonha dentro do Maracanã. Não pode acontecer isso é fato, tem que ser cobrado sim. E ali os torcedores estavam cobrando, e dentre os vídeos que eu vi, né, vi a cobrança ali ao Paulo Henrique, vi cobrança ao Pumita, vi cobrança ali ao Adson, vi também cobrança ao Ryan, e vi também ali um apoio, na verdade, ao Léo Jardim, que passou ali no carro ali ao Verrete, né? Foram os dois que eles apoiaram, a torcida apoiou aí, porque realmente são os dois que têm lutado mais. Então, assim, a torcida desde da manhã estava lá protestando, estenderam faixas lá pedindo a saída do senhor Lúcio Barbosa e também a saída de alguns jogadores, como o Maicon e Galdames também, que foi o mais, assim, atacado, teoricamente, pela torcida, depois do clássico, diante daquele fatídico domingo, no qual a gente perdeu de lavada e fomos amassados pelo Flamengo. A realidade é essa. Então, assim, a cobrança, eu acredito muito que ela é muito válida, ela tem que ser feita. Os caras que estão lá têm que entender o clube. Inclusive, o Pedrinho, ontem, em pronunciamento oficial no site do Vasco da Gama, o Pedrinho falou sobre essa questão de terem conversado com os jogadores, de ter ali conseguido, sim, botar o Felipe, antecipar as ações, colocando o Felipe como diretor técnico para que viessem, o Felipe viesse mostrar a esses caras o que é Vasco, né? Provavelmente aí nas próximas semanas a gente vai ter alguma movimentação também relacionada à dispensa de jogadores para o meio do ano, e também possíveis investidores entrando aí e ajudando o Vasco a ter uma folha, né, legal para o meio do ano, para que a gente contrate bem, beleza? Voltando ao assunto da cobrança, a única coisa que eu não concordei ali foi com a cobrança exagerada pelo Ryan, né? Em cima do Ryan, né? O menino novo ali do Vasco da Gama, né? Da base, veio há pouco tempo da base, a gente sabe disso, e foi cobrado de maneira incisiva, dizendo que ele era o mais frouxo, né? Daquela equipe, porque ele já tinha jogado clássicos. Eu não vejo dessa forma, eu não gosto desse tipo de cobrança, e hoje eu discordei dentro desse detalhe, dessa cobrança, porque com o Pumita, teve torcedor chamando de Pumitinha. Com o Paulo Henrique, ninguém falou do mesmo jeito. Com o Adson, também não. Então, assim, a pressão que os torcedores que eles estavam utilizaram para o Ryan, para ser justo, eu acho que eles deveriam utilizar também para os outros jogadores, porque todos estavam no mesmo jogo. O Galdames não marcou, o Adson ali sentiu, se é que realmente sentiu, né? Porque a gente também não sabe o que aconteceu antes do clássico. A questão do Pumita também não foi cobrado da maneira que deveria, o Paulo Henrique muito menos. Então, assim, usaram níveis na verdade, de cobrança totalmente diferente para o Ryan e para os demais jogadores. Então, com isso, eu não concordo. Eu sou a favor da cobrança, mas desde que seja de maneira justa, né, para com eles, né? Eu acho que não deveria ter feito isso com o Ryan, mas também ter cobrado de maneira mais incisiva os outros jogadores, que ninguém fez.
Aí a minha pergunta fica aqui: qual a diferença do Ryan para os outros jogadores? Talvez a experiência, talvez ali o receio de ser retrucado com os jogadores que ali estavam. Eu sou totalmente a favor aos protestos, desde que seja de maneira pacífica e ordenada. Agora, fazer isso com o Ryan da forma que foi, eu acho que foi exagerado, e essa é a minha opinião. Não sei você, torcedor, se você quiser, vem aqui, ó, deixa seu comentário para a gente debater isso aí. Não utilizaram dos dois pesos, né? Utilizaram pesos diferentes para poder cobrar o Ryan e para poder cobrar aí os demais jogadores, pelo menos pelo que eu vi no vídeo, tá? Pelo menos o que eu vi no vídeo. Pararam também o Pedrinho, né, que estava chegando no CT também para conversar com os jogadores. E essas idas do Pedrinho, ela tem que ser falada, porque ela tem sido muito importante, né? O presidente tem que estar realmente envolvido, tem que estar junto, tem que estar ali vendo o que está acontecendo. Isso é um papel do presidente de clube, beleza? Então o Pedrinho foi e falou: olha, cara, deixa eles trabalharem, eu peço a vocês, e vocês falem comigo, porque aí eu vou cobrá-los. Então, assim, o Pedrinho puxou meio que a responsabilidade para ele, para resguardar os atletas do elenco. É, Tendo em vista isso, a gente sabe que essa cobrança ela tanto pode ajudar como pode atrapalhar, porque os jogadores mais experientes não é a primeira vez que eles passam por isso. Agora, o Ryan, a gente pode estar matando ali, teoricamente, o psicológico desse jogador. É um jogador novo que pode sentir aí a pressão e, de repente, não atuar tão bem assim mais durante essa temporada. Eu sou a favor de, no meio do ano, talvez emprestar o Ryan para ele ganhar rodagem em outro clube, respirar novos ares e depois retornar. Empresta o Ryan e depois a gente vê o que a gente faz. Contrata no meio do ano um ponta, quer dizer, dois pontas, né? Um direito e um esquerda, para que possam jogar com o Verratti ali de maneira efetiva. Já cansei de falar isso aqui, vou falar de novo. Vai aqui no futebol sul-americano, na Colômbia, no Equador, a gente acha jogadores aí com muita força física, com muita raça, mais do que aconteceu no domingo no Maracanã, sem dúvida nenhuma, beleza? Outra coisa que a gente tem que falar aqui é da possível barca no mês de julho, né? Que é onde abre a janela. Jogadores que estão sem vínculo com outro clube, estão no Vasco, mas estão sem vínculo com outro clube, podem ser dispensados, né? Dentre eles aí que não vai ser renovado o vínculo com o Medel, o Rossi, que eu acho muito válido também, porque o Rossi ganha aí um dinheiro bom do clube e não tem rendido o esperado. Isso aqui não é ingratidão ao jogador, mas é um pensamento que a gente deve ter para poder elevar os pensamentos, beleza? Para a gente poder analisar de maneira efetiva. Além dele, pode também estar deixando o Vasco o Maicon, que também não vai ter seu contrato renovado, talvez no meio do ano seja liberado para sair, e o Serginho, que não atua há bastante tempo na situação dos jogos aí do Vasco da Gama e ajudou a gente ano passado, mas esse ano o Serginho também não rendeu. Então, querendo ou não, é um ônus aí na folha, né? E o Vasco precisa desafogar essa folha para que tenham contratações boas no meio do ano. E é isso que o Pedrinho está pensando, beleza? Diante disso, a gente também vê aí o que aconteceu no pós-jogo, né? Notícias de bastidores dizem que Verratti, ao chegar no vestiário, soltou o verbo, cara. Falou com todos os jogadores, nível ali altíssimo, pô, lá em cima, falando, desabafando, colocando tudo para fora, e parece que todos os jogadores ficaram em silêncio ouvindo o que o Verratti tinha para falar. E o Verratti, possivelmente, assuma aí, ou ele ou o Léo Jardim, a faixa de capitão, né? Que eu acho que já deveria ter sido dada há muito tempo. São os dois caras que se destacam mais dentro do Vasco, e eu acho que eles deveriam sim ser o capitão aí do clube, né? Ser o capitão do time, porque são pessoas, são jogadores que têm voz, são homens que têm voz. O Verratti estava indignado, foi o único que correu durante o clássico, estava totalmente indignado no final do jogo. E após isso, ele chega no vestiário e paga ali uma geral para todo mundo, cara. E todo mundo em silêncio respeitou a questão do que o Verratti estava falando de maneira correta. E tem que ouvir sim. A gente tem que ter jogadores desse nível dentro do grupo, que cobrem uns aos outros, que não só cobre o técnico cubra, mas que todos eles venham cobrir, cobrar, na verdade, né? Que o técnico cobre, que todos eles venham cobrar sim uns aos outros, tá? Líderes são para isso, é para ser cobrado. Então, assim, muito bom o que o Verratti fez. Muito bom, cara, se ele ficar com a faixa de capitão, porque é o cara que mais rende hoje no Vasco se chama Verratti. E também o que nos ajuda muito também é o Léo Jardim. Então,
A gente já sabe disso tudo que aconteceu. Esses jogadores podem estar de saída e o Verratti pode estar assumindo no próximo jogo já a faixa de capitão, assim como também o Léo Jardim, que eu acho que qualquer um dos dois que tenha a faixa de capitão, para mim, já tá bom demais. Reunião com o Coutinho. Iria acontecer hoje na parte da tarde. Não sei se aconteceu, porque até o momento que eu estava gravando esse vídeo não tinha informações ainda sobre a reunião. Mas se tiver, eu retorno aqui para poder fazer a atualização e deixar vídeo para você ir sobre essa informação do Coutinho. Mas fato é que aconteceria hoje e a gente estava na dúvida, pô, será que o Coutinho não vai querer conversar? Está adiando isso? Não. Além de ter o aniversário ontem do filho do Souza na parte da noite, o Coutinho estava esperando também o ok do Aston Villa para sentar com o Vasco, porque o contrato dele é com o Aston Villa. E ele fez corretamente. Se os caras derem um ok, ele vai sentar com o Vasco e vai conversar. Então foi isso que o Aston Villa fez. O Aston Villa falou que já está sabendo das conversas dele com o Vasco e que está tudo certo, que ele pode conversar sim. Beleza? Então, assim, está autorizado pelo Aston Villa. A reunião, não sei se aconteceu agora na parte da tarde, se vai acontecer na parte da noite, mas fato é que seria hoje, tá? Na quarta-feira, a reunião aconteceria hoje entre Pedrinho e Felipe Coutinho, beleza? David, por que David ficou fora do clássico contra o Flamengo, né? Que não é um cara tecnicamente muito bom, mas é um cara totalmente esforçado e fisicamente muito forte. O David ficou fora do clássico devido a uma suposta negociação, uma possível negociação dele com a Liga Americana de Futebol, né? Lá com a questão da MLS. Então, assim, o Internacional, que é dono do direito do passe do David, tá aí tentando negociar o David com os Estados Unidos e o Vasco, em contrapartida, não vai atrapalhar isso, por isso não botou ele para ele não bater as metas e o Vasco ter que pagar o Internacional e ficar com o jogador. Então, assim, unir o útil ao agradável também é mais uma folha que se encerra. Na verdade, se ele realmente concretizar essa negociação, e aí a gente sabe que o porquê do David não ter ido para campo, beleza? Outra coisa que revoltou o torcedor, para a gente encerrar por aqui, foi a folga dos jogadores na terça-feira. Eu acredito que seja normal essa folga, porque eles são regidos pelo regime CLT, né, que é a Consolidação das Leis de Trabalhos. A CLT, tanto a CLT quanto as leis trabalhistas, prevê para todo funcionário, né, um dia de descanso na semana. Esse dia pode ser no domingo, pode ser no sábado, preferencialmente no domingo, que a gente sabe que todo mundo pega aí praticamente folga no domingo. Mas, exceto os plantonistas e outras exceções, a folga tem que acontecer. Então, assim, não é da forma que a gente gostaria, queria que eles treinassem a semana toda, mas isso lá na frente pode gerar um processo trabalhista e os caras têm que ter folga uma vez na semana, tendo visto que eles jogaram no domingo e não tiveram folga aí na segunda também. Então, ou seja, no decorrer da semana, eles têm que ter um dia de descanso, porque isso é lei, tá? Trabalhista. Para quem estava aí gritando, falando nas redes sociais que, pô, é absurdo da folga. Cara, não é absurdo da folga. Não é que deram porque quiseram folga. Deram porque é lei, beleza? Então, direito do trabalhador, isso aí. Então, o trabalhador, sim, tem direito a um dia de folga na semana. Valeu? Se ele não tivesse dia de folga e trabalhou ali porque quis no dia que seria sua folga, ele vai ter isso aí recompensado em lei diante disso aí, dependendo do estatuto, dependendo da questão da empresa, dependendo do que a empresa preza, mas normalmente ele será remunerado por isso, com folga ou até mesmo aí com banco de horas, com dinheiro, com hora extra, não sei como ele será recompensado, mas talvez seja recompensado aí de uma dessas maneiras, tanto com dinheiro quanto com uma folga aí mais para frente para o cara, do dobro do que ele ganha, né? Porque a realidade é essa. Tem que ser o dobro daquilo que você fez o cara sair de casa para poder estar trabalhando. Então, assim, como os jogadores têm essa peculiaridade, eles são regidos pelo regime CLT. Valeu, galera. Então, essas são as notícias aí do canal Papo de Vascaíno. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Mas não esqueça, se inscreve aí, cara. Compartilha com essa galera sua aí, que é a galera grande. Compartilha com a torcida vascaína, que é uma torcida imensa. E eu tenho certeza que em breve nós estaremos aqui chegando aos 1.000, 2.000, 10.000, 100.000 inscritos, porque eu acredito muito no que Deus faz, naquilo que Ele quer fazer pra gente. Então, assim, eu acredito aqui, faço um trabalho sério e acredito na seriedade do trabalho também, porque o trabalho paga. Ele compensa a gente, sem dúvida nenhuma. Deus em primeiro lugar e depois o trabalho. Então, fiquem todos com Deus. Se puderem me ajudar nisso aí, se inscreva, ative os sininhos, deixe seu like, seu comentário.
Vá lá no Instagram, lá no @papo.d.vascaíno e também nos siga lá, valeu? Tamo junto, saudações vascaínas e até o próximo vídeo, se Deus quiser.